É da natureza humana contar histórias, contar as aventuras e glórias de um povo, de um herói. De boca em boca, essas histórias são passadas de gerações em gerações. E por que não? De civilização em civilização. Há um dito popular que diz: quem conta um conto, aumenta um ponto. Essa mania de contar histórias muitas vezes se materializa em livros. O exemplo mais antigo é a Bíblia. Mas afinal, quem é o autor dessa obra maravilhosa, deste best-seller mundial? Para os fundamentalistas, não há discussão. Trata-se de uma obra divina e ponto final. É fato, porém, que o livro não se materializou na terra do nada. Não se plasmou em um flash de luz de uma hora para outra. O Velho Testamento, por exemplo, era um conjunto de histórias passadas de geração em geração por via oral, passada de uma tribo para outra, de uma civilização para outra, e teve certamente influências do ânimo do momento dessas tribos e de seus autores. Há passagens, por exemplo, que expressam sentimentos de amor ao próximo e tolerância, como se fosse um texto do atualíssimo Direitos Humanos. Em Levítico, lemos: se um estrangeiro vier morar convosco, não o maltrastes. Ama-o como se fosse um de vós. No sentido oposto, há também um Deus vingativo e violento. Ordena a destruição de cidades e a morte de todos os seus cidadãos. É consensual que o Velho Testamento fora escrito por Moisés. Ou melhor, inspirado por Deus, Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os chamados Pentateuco. Para o judaísmo, esses livros, excluindo o Deuteronômio, são o Torá, a Bíblia dos judeus. É sabido também que o Torá narra a morte de Moisés. Então, como pode o próprio autor narrar sua morte? A verdade é que outros 40 homens desconhecidos, também inspirados pelo divino, participaram dessa empreitada. Acredita-se que os Salmos seriam obra do rei Davi, e o autor de Juízes seria o profeta Samuel. A produção e reunião de todos os textos que compõem a Bíblia foram feitos ao longo de um período de mais de 1000 anos. O primeiro conjunto de histórias foi escrito em hebraico, e aí começam a surgir as versões em outras línguas. Por volta do século II a.C., em Alexandria, o rei Ptolomeu II, percebendo que em sua biblioteca faltava uma versão da Sagrada Escritura em grego, convidou os 6 maiores sábios das 12 tribos de Israel para realizarem essa empreitada. Assim, os 72 sábios, separadamente, realizaram em 72 dias a tradução dos textos do hebraico para o grego, versões essas com pouquíssimas diferenças umas das outras, o que foi visto como uma inspiração divina sobre os tradutores. Nascia assim a Septuaginta, que é a tradução dos 5 primeiros livros. Os demais seriam traduzidos para o grego posteriormente. Mesmo para os cristãos, há uma divergência para o número de livros do Velho Testamento. Para os católicos, são 46 livros. Já para os protestantes, são 39 livros. Isto porque eles excluem 7 livros, os chamados deuterocanônicos. Para os protestantes e judeus, esses livros são chamados de apócrifos, não inspirados. São eles: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiásticos, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus, além de alguns trechos de Esther e de Daniel. Os 27 livros que compõem o Novo Testamento também não ficam atrás nas polêmicas de seus autores e equívocos de tradução. Aqui, com o Novo Testamento, os cristãos se afastam dos judeus, que não aceitam o Novo Testamento, mas aproximam católicos e protestantes, que reconhecem os 27 livros em suas doutrinas.
Os cristãos, para se firmarem, buscando suas origens e discutindo seus problemas de identidade, criaram o Evangelho, do grego Evangelion, que significa boa nova. Era uma narrativa religiosa contando os milagres, os ensinamentos e a vida do Messias. Isso nos séculos iniciais da Era Moderna. Não havia livros impressos. Havia, sim, um amontoado de papiros avulsos que eram copiados sistematicamente, sofrendo, claro, influências quer intencionais ou não dos copistas. Somente em 313 d.C., o imperador Constantino, aliando-se à Igreja e pressionando os mais influentes bispos cristãos, levou-os a se reunirem no Concílio de Nicéia, em 325, para colocar ordem na casa de Deus. Foi o cânone do cristianismo, a lista oficial de livros que haviam sido inspirados por Deus. Foram escolhidos os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, para representar a biografia oficial de Cristo. Todos os demais foram denominados apócrifos, do grego apócrifa, o que foi ocultado. O passo final, a tradução da Bíblia para o latim, foi dado ao teólogo Eusébios Hierônimos, em 406. O São Jerônimo, que por não querer traduzir a Sagrada Escritura do grego, viajou para Jerusalém para aprender hebraico e levou 17 anos para completar a tradução. Traduzida em latim comum, a Bíblia Latina ganhou o nome de Vulgata e é até hoje o texto base oficial da Igreja Católica. Deste ponto em diante, a Bíblia disseminou-se em diversas línguas mundo afora, em mais de 300 idiomas. Em 1753, foi publicada a primeira versão completa em português. Para os católicos, a tradução considerada oficial é a feita pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Portanto, não é possível acreditar a autoria da Bíblia a uma única pessoa. Ela descreve a busca do homem por Deus com suas inúmeras imperfeições e contradições. É, sem dúvida, a mais influente obra sobre a humanidade, agindo nas artes, na conduta entre as pessoas e em seu estilo de vida. Se a Bíblia foi escrita por homens, para os homens, e atravessa séculos conduzindo a humanidade ao encontro de Deus, sem dúvida é possível perceber a intervenção sobrenatural divina na pena de seus autores.